Light Yagami não é só o protagonista de Death Note. Ele é um estudo profundo sobre poder, justiça e ego. Um jovem com o potencial de ser herói que se transformou num vilão. Mas por quê? Neste vídeo, vamos entender a mente de Light, compará-lo com L, analisar seus pontos fortes e fracos e discutir as implicações filosóficas e psicológicas da sua jornada. Quem é Light Yagami? Light é um estudante brilhante, filho de um policial, disciplinado, frio, extremamente inteligente. Ele acredita que o mundo está corrompido e que o mal deve ser eliminado. Quando encontra o Death Note, ele vê a oportunidade de criar um novo mundo e se tornar o deus desse mundo. Psicologia de Light. Transtorno de personalidade narcisista. Light acredita ser superior aos outros. Tem um senso inflado de importância e uma obsessão por controle e perfeição. Moralidade utilitarista distorcida. Ele acha que matar criminosos é justificável, porque o fim, eliminar o mal, justifica os meios. Evolução para a psicopatia. Ao longo da série, Light perde a empatia. Matar se torna rotina. Ele manipula, mente e até sacrifica inocentes com frieza. Fome de poder. O idealismo do início vira vaidade. A justiça vira sede de domínio absoluto. Comparando Light com L, L representa o ceticismo, a dúvida, a lógica ética. Ele não mata, ele busca justiça dentro das regras, ainda que as contorne. Light representa a justiça absolutista. Ele decide quem vive e quem morre. Ela é movido pela verdade. Light é movido pelo controle. Ambos são gênios. Mas ela é humilde. Light é arrogante. Ela duvida de si. Light tem certeza de tudo. Pontos positivos de Light. Inteligência extraordinária, estratégia afiada, líder nato, persuasivo, determinado, visão de um mundo melhor, mesmo distorcida. Pontos negativos de Light. Arrogância extrema, falta total de empatia, vício em poder e controle, incapaz de aceitar limites morais, manipulador, egocêntrico. Filosofia e moral em Death Note. O que é justiça? Light acredita que justiça é eliminar o mal, mas quem define o que é mal? O poder absoluto corrompe absolutamente. Nietzsche disse, quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um. Kant versus utilitarismo. Kant diria, matar é sempre errado, mesmo por uma boa causa. Light pensa diferente. Se o resultado final é positivo, o ato se justifica. Light começa querendo salvar o mundo, mas termina matando inocentes para proteger o próprio ego. Isso é justiça? Por que Light perdeu? Arrogância. Subestimou todos ao redor, achava-se invencível. Desumanização. Ao tratar pessoas como números, perdeu a própria humanidade. Isolamento. Quanto mais poder, menos confiava nos outros. Se tornou só. Desconexão emocional. No fim, Light é apenas um jovem, gritando por controle, num mundo que não pode ser controlado. Conclusão. Light Yagami não é apenas um vilão. Ele é um espelho, um reflexo do que o poder sem limites pode causar. Seu fracasso é filosófico, psicológico, moral. Ele quis ser Deus, mas esqueceu o que significa ser humano. Errar, perdoar, sentir. Death Note não é só uma história de detetive. É uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a justiça, o ego e o perigo de acreditar que temos todas as respostas. Entre os momentos mais frios e calculistas de Death Note, existe um que marca um ponto de não retorno para Light Yagami: a morte de Naomi Misora. Esse episódio não é só mais um assassinato, é o momento em que Light abandona completamente a ética e se transforma em predador psicológico. Naomi Misora era ex-agente do FBI, inteligente, determinada e, acima de tudo, perigosa para Light. Ela percebe rapidamente que a morte de seu noivo Ray Pember tem algo errado. Ela desconfia que o assassino está por perto. E ela fala demais, na hora errada. E aí, ela cruza o caminho de Light Yagami. Raciocínio sob pressão. Light a encontra por acaso. Mas em segundos, ele identifica o risco. Ele finge ser da equipe de investigação, cria uma mentira em tempo real e começa a manipular Naomi com extrema delicadeza. Ele joga com palavras, com expressões faciais, com pausas. Cada movimento é calculado. Ela é experiente, mas Light é um ator nato. Enquanto conversam, Light não apenas retira dela informações valiosas, como o nome real completo. Ele também ganha sua confiança. Finge empatia. Mostra-se chocado com a morte de Ray. Tudo para conduzi-la, passo a passo, para sua própria sentença de morte. Frieza emocional. O que impressiona nesse episódio
Não é só a estratégia, é a frieza com que ele age. Naomi é inocente, não é criminosa, não ameaça o mundo, só ameaça ele. Mas isso, para Light, é suficiente. Ela precisa morrer. E ele não hesita. Na frente de um prédio, na rua, sem saber se alguém está observando, tudo acontece em questão de minutos. E quando termina, Light se afasta calmamente, como se nada tivesse acontecido. Análise filosófica. O cálculo da morte. Esse momento expõe o lado mais sombrio do utilitarismo distorcido de Light. Na visão dele, o bem maior, sua missão de limpar o mundo, justifica qualquer sacrifício. Mas como já dizia Albert Camus, um dos filósofos do existencialismo, o mal começa quando se trata as pessoas como meios, e não como fins. Naomi não era um obstáculo real à justiça. Era apenas um ser humano, em busca de respostas. Mas Light já havia cruzado o ponto em que a própria verdade não importava mais. Só importava manter o controle. O paradoxo de Light. Aqui vemos o paradoxo central de Light Yagami. Ele quer um mundo sem crimes, mas para isso comete um dos piores tipos de crime. Mata uma inocente com plena consciência, e faz isso sem culpa. Esse episódio mostra que Light não é mais um justiceiro. Ele se tornou um executor político, capaz de apagar qualquer um que desafie sua visão de mundo. A morte de Naomi Misora marca a primeira rachadura séria na alma de Light. A partir daqui, ele não é mais movido por uma justiça idealizada. Ele é movido por medo de perder, por manutenção de poder. A causa já não é o mundo, é ele mesmo, é seu ego, é seu legado. Kierkegaard, filósofo existencialista, dizia: o maior desespero é querer ser você mesmo e não conseguir. Light quer ser Deus, mas já não tem mais humanidade. E por isso, começa a morrer por dentro. Misa Amani, a segunda Kira e a marionete perfeita. Se a morte de Naomi Misora revelou a frieza de Light, a chegada de Misa Amani revela algo ainda mais sombrio. Sua capacidade de usar o amor como uma arma. Misa não é apenas a segunda Kira. Ela é uma jovem marcada por uma dor profunda. Seus pais foram assassinados por um criminoso. E ela viu no Kira uma figura de justiça, de redenção, de sentido. Ela se apaixonar por Light antes mesmo de conhecê-lo. Ela o vê como um salvador. E isso é tudo que Light precisa para manipulá-la. O encontro com Misa. Quando os dois finalmente se conhecem, Light percebe imediatamente o poder que tem nas mãos. Misa é impulsiva, apaixonada e cega pelo Deus da Justiça. E mais importante, ela tem os olhos de Shinigami. Ou seja, ela pode ver o nome verdadeiro das pessoas apenas olhando seus rostos. Isso transforma Misa em uma ferramenta perfeita para Light, mas em vez de protegê-la, ou amá-la, ele a transforma em uma peça de xadrez. Manipulação emocional em estado puro. Light não sente nada por Misa. Ele mesmo admite isso. Mas mesmo assim, ele finge, ele a chama de querida. Ele promete amor, ele promete um futuro juntos. Tudo isso para que ela obedeça. Ele a controla com palavras doces, mas com intenções geladas. Estratégia, controle e ego. Light usa Misa para executar mortes que ele mesmo não poderia fazer. Ele se aproveita da devoção dela e a expõe a riscos mortais. Ele sabe que, se for necessário, ela pode ser descartada. Para Light, Misa não é um ser humano com sentimentos. É um recurso tático, uma extensão de sua própria vontade. Filosofia e moral, amor ou poder? Aqui entramos em mais uma questão filosófica central. Light é capaz de amar? Ou, como dizia Erich Fromm, o amor exige renúncia do ego. Fromm dizia que amar é dar-se ao outro, mas Light nunca se entrega. Ele ama o que Misa pode fazer por ele, não quem ela é. E isso mostra que Light não é mais capaz de se conectar com ninguém. Ele ama apenas uma coisa, a si mesmo. Desumanização total. A manipulação de Misa representa um novo estágio da decadência moral de Light. Ele não está mais apenas matando criminosos, ele está quebrando pessoas, usando suas dores, traumas e emoções para vencer um jogo. O paradoxo da segunda Kira. Misa, apesar de ter os olhos da morte, é ingênua, apaixonada, devotada. Ela quer agradar Light, quer estar ao lado dele. Ela o vê como um herói. Mas Light não quer uma parceira. Ele quer uma ferramenta leal. Nietzsche alertava: aquele que combate monstro deve cuidar para não se tornar um monstro. Light não apenas se tornou um monstro. Ele agora usa outros para fazer o trabalho sujo e se distancia cada vez mais daquilo que um dia foi justiça.
A perda da memória. A regra do Death Note e o preço do poder. Um dos momentos mais dramáticos e estratégicos de Death Note acontece quando Light perde a memória do Death Note. Mas como isso é possível? Existe uma regra pouco conhecida, porém crucial do Caderno da Morte. Se você perder o contato físico com o Death Note por um certo tempo, ou deliberadamente abrir mão da posse do caderno, você perde todas as memórias relacionadas a ele. No caso de Light, ao entregar o Death Note para os investigadores e abrir mão do caderno, ele perde totalmente a memória de ser Kira. Isso o transforma de um deus vingador em um mero estudante comum. Por que Light faz isso? A estratégia é brilhante e perigosa. Ao perder a memória, Light se torna inocente diante dos olhos da polícia. Ele não pode ser acusado, pois não lembra de seus atos, mas sua mente estratégica continua funcionando. Mesmo sem memória do Death Note, ele mantém sua inteligência e capacidade de dedução. O interrogatório e o sequestro. É nesse momento que o pai de Light, Soichiro Yagami, assume o comando da força-tarefa contra Kira. Em uma jogada arriscada, Soichiro decide sequestrar Light e Mizamani para fazer um interrogatório intenso. O objetivo é que Light, sem memória do Death Note, não se envolva mais na investigação. E um confronto psicológico. Durante o sequestro, Light está sob pressão extrema. Ele não lembra do caderno, mas sua mente é afiada. Ele tenta mostrar-se inocente, cooperando com a polícia. Enquanto isso, Misa, ainda possuindo os olhos da morte, está confusa e preocupada. Este momento revela como Light, mesmo sem memória, consegue manter a calma e manipular a situação a seu favor. Reflexão filosófica, identidade e poder. Esse arco levanta questões profundas. Se você perde a memória de algo que te define, você ainda é a mesma pessoa. Light, sem as memórias do Death Note, age diferente. Mas sua essência, seu ego, permanece intacto. Isso mostra que o poder e a identidade estão intrinsecamente ligados. O preço da manipulação. Por fim, o sequestro mostra o quanto Light está disposto a sacrificar quem ama, inclusive sua própria família e Misa. Ele está num jogo de xadrez onde as peças são vidas humanas. E para Light não há lugar para sentimentos, apenas para o controle. Light na prisão, o deus sem memória. Após ser preso e perder todas as lembranças do Death Note, Light Yagami deixa de ser o implacável Kira que todos temiam. Ele se torna um homem comum, vulnerável. Um prisioneiro no sentido mais literal e simbólico. Na prisão, Light convive com suspeitos comuns. Sem o poder do caderno, ele perde a aura de Deus. Mas mesmo assim, sua inteligência brilha. Ele observa, aprende, planeja. A prisão como metáfora. Esse período pode ser visto como uma metáfora para a prisão da identidade. Light está aprisionado não só fisicamente, mas também dentro de si mesmo. Ele é forçado a encarar a própria humanidade, sem a proteção da memória que o fazia sentir-se superior. A retomada da memória, um renascimento sombrio. Mas a calmaria não dura para sempre. Quando Light recupera o contato com o Death Note e toca novamente o caderno, sua memória volta num flash avassalador. É como se um deus adormecido acordasse. Todas as lembranças do poder, da justiça distorcida e da sede de controle voltaram em segundos. A crise da identidade. Luz e sombra. Essa retomada de memória traz um choque. Light agora carrega o peso de tudo que fez e que ainda fará. Sua mente luta entre o passado esquecido e o futuro que o espera. É o momento em que o poder e o ego retornam com força total. Preparação para o confronto final. Com a memória restaurada, Light sabe que o jogo está na reta final. Ele volta a ser o manipulador frio e calculista, o deus que controla vidas. Mas agora, com mais cuidado. Mais esperto. Mais perigoso. Reflexão filosófica. O eterno retorno. Nietzsche falava do conceito do eterno retorno, a ideia de que a vida se repete eternamente com todas as suas dores e alegrias. Light é um exemplo disso. Ele perde tudo e volta para tentar novamente. Mas a questão é, será que ele aprendeu com seus erros? Ou está condenado a repetir o mesmo ciclo de arrogância e queda? O episódio da batatinha, Light contra as câmeras ocultas. Poucos episódios de Death Note revelam tanto sobre a mente estratégica de Light quanto este. Após a morte de diversos agentes do FBI no Japão, o detetive Leo decide investigar pessoalmente os principais suspeitos, e entre eles está Light Yagami. Para observá-lo mais de perto,
Ela instala câmeras e microfones secretos por toda a casa de Light. No quarto, na sala, nos cantos, até no frasco de um caneta. Tudo para flagrar qualquer atitude suspeita. Mas Light, ele percebe isso quase imediatamente. Sem pânico, sem desespero. Ele começa a agir com perfeição. Finge que está apenas estudando, que é um estudante comum, com uma vida comum. E então, ele executa uma das cenas mais lendárias do anime. A batata que virou lenda. Sabendo que está sendo vigiado, Light cria um esconderijo dentro de um saco de batatas chips. Ali, ele esconde um pequeno pedaço do Death Note e um microtelevisor embutido. Enquanto come batatas, ele assiste discretamente as notícias do jornal local. E sempre que um criminoso aparece na TV, ele escreve o nome no pedaço do caderno, sem que ninguém perceba. E então vem a frase: comerei batatas e matarei criminosos. Simples, frio e completamente genial. A atuação perfeita. Além disso, Light finge ser um adolescente comum. Deixa propositalmente revistas adultas no quarto. Age como se tivesse comportamentos típicos da idade. Tudo isso para enganar os investigadores. E funciona. O pai de Light, Soichiro, vê as imagens e diz: ele parece tão normal. E é exatamente isso que Light quer. Manipulação em alto nível. Esse episódio revela um Light extremamente disciplinado, altamente adaptável e, acima de tudo, obsessivamente controlado. Ele sabe que está sendo observado e, mesmo assim, ele continua matando sem deixar rastros. Filosofia aplicada. A máscara da normalidade. Esse episódio nos faz lembrar de um conceito trabalhado por Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. Light vive sob constante vigilância, mas não se quebra. Ele cria uma máscara e atua como um verdadeiro camaleão moral. Psicologia da simulação. Do ponto de vista psicológico, Light demonstra dupla consciência. Uma mente que age enquanto parece passiva. Ele executa crimes em tempo real, sem levantar nenhuma suspeita. Isso exige um grau de frieza emocional que beira a psicopatia funcional. Esse episódio mostra por que Light é tão perigoso. Ele não apenas pensa rápido, ele antecipa as jogadas e transforma até um simples saco de batatas em uma arma invisível. O primeiro ato de justiça, quando Light salva uma garota com morte. Logo após encontrar o Death Note e entender como ele funciona, Light Yagami testemunha uma cena grotesca em uma rua comum. Uma jovem mulher sendo abordada por um grupo de homens. Eles estão cercando ela, rindo, ameaçando. A intenção é clara. Ela está prestes a ser abusada. Nesse momento, Light ainda está testando os limites do caderno. Mas diante daquela situação brutal, ele não hesita. Pega o caderno. Escreve o nome do agressor principal. Let's go, boys. Strip it down right here. Are you sure? No! Stop! Please! Now, what will happen? Hey, wait up! Tackle! Look out! That settles it. The Death Note. It's for real. Oh man! Tackle! It just came out of nowhere! Ele se pergunta se eu posso salvar pessoas assim, por que não continuar? É aí que nasce a ideologia de Kira. Justiça por meio da morte. Salvação por meio do medo. Filosofia moral, o dilema de Kant versus utilitarismo. Segundo Kant, não se pode matar nunca, nem para um bem maior. A moral deve ser universal. Mas para Light, se uma morte pode impedir uma tragédia, ela é não só justificável, salto como obrigatória. Esse ato de matar para salvar marca a transição entre o jovem inteligente e idealista e o justiceiro que logo vai querer ser Deus de um novo mundo. O paradoxo trágico. O que torna essa cena tão poderosa é o paradoxo. Light salva uma vida e começa a se perder. A compaixão dá lugar ao controle. A justiça, ao julgamento unilateral. A coragem à arrogância. Esse momento, que poderia ser o nascimento de um herói, é, na verdade, o primeiro passo de um tirano. O encontro na universidade. O início do xadrez mental. Após semanas de mortes misteriosas e investigações silenciosas,
Light entra na Universidade de Tóquio como o primeiro colocado nos exames, mas ele não está sozinho no topo. Há outro nome empatado com ele. Ellie, o público aplaude. E ali, pela primeira vez, Light e Ellie se olham nos olhos. O curioso, Light ainda não sabe quem é Ellie, mas Ellie já sabe exatamente quem Light é. Ou melhor, ele suspeita fortemente. E está pronto para testar essa suspeita. Primeira jogada, Ellie se revela. Logo após a cerimônia, Ellie aborda Light com naturalidade, se apresenta de forma direta. Meu nome é Ryuga Hideki, mas você pode me chamar de Ellie. Light congela. Ele sabe o peso daquele nome. Se aquele cara for mesmo Ellie, então tudo muda. O inimigo agora está a centímetros de distância. O teste de coragem. E é aí que começa o verdadeiro jogo. Elle desafia Light com uma frase direta, afiada, cortante. Se você for Kira, talvez eu já esteja condenado. Esse não é apenas um blefe. É um movimento calculado. Ellie quer ver como Light reage sob pressão. Quer analisar microexpressões. Tom de voz, controle emocional. E Light, ele responde como um mestre da encenação. Light entra no jogo, fingir para dominar. Light ri. Finge surpresa. Rebate a acusação com elegância. Ele sabe que não pode parecer defensivo, mas também não pode parecer relaxado demais. Cada palavra é pensada. Cada sorriso ensaiado. Você está me testando, mas saiba que eu também estou te observando. Psicologia do confronto. Narcisismo versus ceticismo. Light representa o narcisismo estratégico. Ele quer controle, quer ser adorado, quer vencer. Ellie representa o ceticismo racional. Ele quer a verdade e não tem medo de ser odiado por isso. É o confronto entre dois titãs da mente. E tudo começa com essa simples troca de palavras, na escadaria da universidade. Filosofia aplicada. A máscara da verdade. Esse momento pode ser analisado pela ótica de Michel Foucault, que dizia: onde há poder, há resistência. Onde há verdade, há máscaras. Ambos estão usando máscaras. Ambos estão mentindo, mas só um pode ser o verdadeiro senhor do jogo. A partir daqui, o duelo se intensifica. Jantares, convivência, testes psicológicos. Ellie e Light passam a viver lado a lado, como colegas e como inimigos. A jogada perfeita. Ellie sempre desconfiou de Light, e Light sabia disso. Sabia que enquanto Ellie vivesse, jamais teria paz. Então, ele fez o impensável. Criou um plano de múltiplas camadas. Usou Ren, a Shinigami de Misa. Manipulou todos os envolvidos. Ele fez Misa correr risco. Sabia que Ren, por amá-la, faria qualquer coisa para protegê-la. E então, sutilmente, Light empurrou Ren a um dilema moral impossível. Salve Misa, ou ela morrerá. Ren, desesperada, escreve os nomes de Ellie e Watari no Death Note. Instantaneamente, os dois morrem. Light não sujou as mãos, não escreveu, não ordenou, só manipulou. E como resultado, Elle cai, morto nos braços de Light. Pessoal, o Shinigami... Light finalmente reina como o novo deus. Durante anos, ele mata impunemente. Como novo Ellie, investiga a si mesmo. É o lobo cuidando do rebanho. Mas o que ele não percebe é que, aos poucos, está se tornando uma caricatura do que odiava. Um tirano, um deus fraco, obcecado pelo controle. E então chegam Nier e Melo. O ciclo se reinicia. O final, o deus que caiu. No armazém, tudo parece sob controle. Light tem Mikami, seu novo seguidor. O caderno está com ele, os nomes estão escritos, vitória garantida. Mas Nier antecipa o plano, troca os cadernos, revela tudo, e no momento em que Light se ergue, certo de sua divindade, nada acontece. Mikami está preso, o caderno é falso, e Light está desmascarado. Ele tenta argumentar, rir, mentir, mas dessa vez não há mais saída. O falso! Ele escondeu um pedaço do caderno! Matsuda, seu idiota! Em quem você pensa que está atirando? Não me sacaneia! O sangue dele! Eu mato ele! Eu mato ele! Ele tem que morrer! Light virou um Shinigami. Aqui começa a mitologia. O anime termina com Light morto. Mas será que foi mesmo o fim? Alguns fãs acreditam que Light Yagami se tornou um Shinigami. E há razões para isso. 1. A essência do Shinigami e Shinigamis não são deuses puros. São seres que perderam sua humanidade, vivem no tédio, vagando, matando,
só para prolongar a própria existência. E Light perdeu a empatia, matou incontáveis, deixou de sentir. Só existia pelo poder. Ele já era um Shinigami em essência. 2. O novo Shinigami no OVA. Em um especial do anime, anos após a morte de Light, Ryuki é visitado por um novo Shinigami, de aparência estranha, de capa longa, olhos profundos e um comportamento familiar. Alguns fãs especulam: esse é Light. Voltou ao mundo dos humanos, não como salvador, mas como observador. 3. A filosofia da queda, Nietzsche dizia: aquele que luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um. E Light se tornou exatamente o que combatia. Perdeu tudo. Morreu sem amor, sem amigos, sem glória. Mas talvez a morte não tenha sido um fim. Talvez, como punição, a alma de Light foi condenada a vagar como um Shinigami, vendo o que causou, testemunhando outros repetirem seu erro, carregando o peso de todas as vidas que tirou. 4. Ryuki avisou: quem usa o Death Note não vai para o céu, nem para o inferno. Talvez Light tenha ido para o único lugar que restava, o vazio, o mundo cinza dos deuses da morte. Light Yagami começou como um estudante brilhante, com uma visão de justiça, um desejo real de melhorar o mundo, mas o Death Note corrompeu sua alma. Ele matou Ellie, matou inocentes, destruiu tudo ao seu redor e, no fim, pagou o preço. Talvez com a vida, ou talvez com a eternidade. Encerramento final, a luz que se apagou. Light Yagami foi mais do que um personagem. Ele foi um espelho, um reflexo sombrio daquilo que todos carregamos. O desejo de justiça, o medo do caos, a tentação do controle. Mas ele cruzou a linha. Transformou a justiça em tirania, o ideal em obsessão, a luz em escuridão. No fim, Light não foi vencido por Nier, ou por Ellie, ou por Ryuki. Foi vencido por si mesmo. Sua inteligência era incrível, sua visão grandiosa, mas sua alma se perdeu no caminho. Death Note nos mostra que o verdadeiro inimigo não está lá fora, está dentro. Quando acreditamos que só nós sabemos o que é certo, quando achamos que o fim justifica qualquer meio, nos tornamos monstros tentando destruir monstros. Light quis ser um deus, mas esqueceu de ser humano. E por isso, seu nome foi escrito, e sua luz apagada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta aqui embaixo. Light estava certo ou completamente errado? Nos vemos no próximo vídeo. E até lá! Cuidado com o que você escreve, porque todo poder cobra um preço.